Porque o jogador quer, o Cruzeiro quer, Alexandre Matos quer. Por que não acontece? Porque tem outros clubes na parada. Se chama Esporte Clube Bahia. E esse clube é o que está atrapalhando hoje a negociação entre Cruzeiro e Dudu. Vamos falar sobre Dudu e Bahia. Em julho desse ano, eu trouxe a informação que o Bahia teria interesse em Dudu. E aí eu procurei naquele momento o André Cury e o staff do atleta. Consegui falar com o staff do atleta, que não soube me passar a informação direito, depois falou que o Bahia fez uma ligação para o Palmeiras, mas que não procurou o grupo de empresário do jogador, mas que tinha sondado para entender a situação do Palmeiras. Naquele momento, o Dudu não tinha 7 jogos e ele poderia atuar por qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Aí depois, Dudu virou uma válvula de escape muito importante, até com a contusão do Estevão e também com as chamadas para a seleção brasileira. E naquele momento eu trouxe sobre o Dudu e virei chacota. Como, Dudu no Bahia? Tá de sacanagem. Esse cara quer like, e etc, e pererê, e parará. E aí passou o Bahia, o Dudu completou os 7 jogos e Bahia em nenhum time poderia contar com o jogador. E logo na sequência, o que aconteceu? Passou o ano, o Dudu não renovou o seu contrato com o Palmeiras e se tornou um jogador livre no mercado. Do mesmo jeitinho que se tornou o Everton Ribeiro. Leal, o Dudu tá livre no mercado, ele vem de graça, não existe refeição de graça. Então, o que o empresário faz nesse momento? Ele entende qual o valor, mais ou menos, que o Dudu vale para o mercado. 30 milhões? O Dudu vale? 20 milhões? 15 milhões? E aí ele está livre no mercado, você não precisa pagar diretamente para o clube, mas você paga diretamente para o jogador. Então o valor, esse valor que o Palmeiras, ou que o Dudu vai pedir, ou que o empresário vai pedir, ele não é pago automaticamente completo. Não é no cash. Esse valor é diluído pelo tempo do contrato do jogador. Então normalmente o que é que se faz? Se o jogador pede 15 milhões, o Bahia vai lá pagar 5 milhões, e os outros 10 milhões, ele dilui no seu salário. Faz o contrato de 3 anos, divide por 36 e divide esse valor. Foi assim que foi feito com o Everton Ribeiro. E é por isso que o Bahia consegue ter bala na agulha para poder fazer o investimento no Dudu. O Dudu tem um lado muito afetivo com o Cruzeiro, por conta de 2 coisas. Primeira coisa, o Dudu é um jogador que tem identificação porque jogou por muito tempo no Cruzeiro. Então ele tem uma identificação com o Cruzeiro. E aí tem um fato que pesa muito a favor do Cruzeiro também. Ele acha que ele tem uma dívida com o clube. E principalmente pelo que aconteceu no meio do ano. Que ele deu a palavra para o Cruzeiro e depois não cumpriu a própria palavra dele. Outro ponto de extrema importância para que o Dudu balance e tendencie a sua ida para o Cruzeiro. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, é padrinho de casamento do Dudu. Existe uma relação afetiva com o jogador. Inclusive, o Alexandre Matos foi que levou o Dudu para o Palmeiras. E está tentando fazer isso com o Cruzeiro. O que o Cruzeiro tem como feito? O sentimento que o Dudu tem pelo clube, a sensação que o Dudu tem de dívida com o Cruzeiro e também o fato do Alexandre Matos estar no Cruzeiro e ser padrinho de casamento e ter uma relação afetiva com o Dudu. Só que aí, pasmem vocês, o Dudu era o segundo jogador no Brasil que tinha o salário mais alto na atualidade. Inclusive, era mais alto o salário do que o Gabigol. 2 milhões e 100 mil por mês ele ganhava no Palmeiras. Só que o Dudu está completamente em baixa no mercado, pela sua contusão e pela sua saída completamente ofuscada pelo Palmeiras. Enquanto o Gabigol estava sendo ovacionado no mesmo dia no Maracanã, o Dudu estava simplesmente com a sua mulher, com seus filhos, orando no meio-campo depois que terminou o jogo, sem meia dúzia de pessoas para poder aplaudir o jogador. E o Palmeiras não fez nada pelo atleta. O Palmeiras estava extremamente revoltado com o Dudu, porque no meio do ano o Dudu assinou com o Cruzeiro sem o consentimento do Palmeiras. Só que aí tem um tema muito importante. O Cruzeiro não vai jogar Libertadores desse ano. E a proposta salarial do Cruzeiro para o Dudu, pasmem, é de R$850 mil e um contrato de 3 anos. O Dudu tem 33 anos. Um jogador que para mim ainda está entregando um nível bom de futebol. Para mim vale o investimento. Mas aí o Dudu tinha apalavrado com o Alexandre Matos, apalavrado com a diretoria do Cruzeiro há uma semana atrás essa situação novamente. Só que o Cruzeiro tá meio receoso
Porque o Dudu, no meio do ano, assinou um documento de pré-contrato e desfez um documento assinado. Então a palavra do Dudu pro Cruzeiro meio que não vale muito. Porque se tivesse tudo decidido entre Cruzeiro e o atleta, já teria acontecido a negociação. Porque o jogador quer, o Cruzeiro quer, Alexandre Matos quer. Por que não acontece? Porque tem outros clubes na parada. Se chama Esporte Clube Bahia. E esse clube é o que está atrapalhando hoje a negociação entre Cruzeiro e Dudu. Leal, essa notícia você trouxe da sua cabeça? Não. Eu recebi essa informação que nos corredores do Bahia existia uma forte ventilação do nome Dudu. A fonte que eu tenho dentro do Esporte Clube Bahia me passou essa informação. E eu fui procurar saber das mesmas fontes que eu tinha procurado no meio do ano. Só que uma fonte não me respondeu, que foi o staff do atleta. E aí eu falei assim, cara, vai que eu dou uma sorte e o André Cury me responde. Aquela história, né? O não a gente já tem. E o jornalista, ele tem que fazer isso. Porque o que eu soube é que a negociação entre Cruzeiro e Dudu travou. Por que, Léo, você está afirmando isso? Porque eu fui e me apresentei para o André Cury, falei sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, que passei na Globo, Record, transmissões internacionais, que eu sou jornalista há 14 anos. E ele viu que existia uma seriedade ali. E nós conversamos, trocamos mensagens no WhatsApp. Vou destrinchar essa mensagem. Eu fiz a pergunta para ele sobre se o Bahia tinha procurado o jogador nesse momento. E logo na hora, ele fez, oi Júnior, tudo bem? Sim, o Bahia nos procurou nesse final de ano. Existem conversas sobre Bahia e Dudu. O empresário do jogador já admitiu que o jogador foi procurado pelo Bahia e que existem conversas entre Bahia, Dudu e o André Cury. E qual foi a válvula de escape que o Bahia pegou nessa situação? Quando foi soltado pela mídia o valor que o Cruzeiro estava negociando, o Bahia fez assim, ó, eu tenho uma carta na manga. Porque eu posso proporcionar um valor maior do que esse. E eu posso proporcionar algo que o Cruzeiro nessa temporada não pode proporcionar para o atleta, que é a Libertadores. Isso pesa demais. E eu vou trazer agora o que o Bahia tem como pontos positivos nessa negociação. Primeira coisa, se do lado de lá tem o Alexandre Matos, que tem um bom relacionamento com o Dudu, do lado de cá existe o empresário do jogador, o André Cury, que é o mesmo empresário do Rogério Ceni, que se dá muito bem com o Rogério Ceni. De almoçar junto, de jantar junto. Então, isso pesa demais a favor do Bahia também. Outra coisa que pesa a favor do Bahia, a Libertadores. E o Bahia sai na frente do Cruzeiro e muito. Outro fato, o valor de 850 mil que o Cruzeiro ofertou para o Dudu, o Bahia entende que pode oferecer mais pelo jogador. E essa situação aí colocou em pauta todo o desenrolar da situação do Cruzeiro e do Dudu. Leal, daqui a 20 minutos o Globo Esporte vai dar que Dudu fechou com o Cruzeiro. Pode ser, mas eu tô trazendo o que até 8 horas da noite eu tenho de informação sobre esse jogador. E aí, a minha pergunta para ele foi a seguinte: com essa situação do avanço das conversas do Bahia, atrapalhou a negociação com o Cruzeiro? O Dudu já está fechado com o Cruzeiro? A resposta dele foi curta e grossa. O Dudu não fechou com o Cruzeiro e não está fechado com clube nenhum. Dudu está no mercado. Tudo que foi ventilado sobre o Dudu, já assinou com o Cruzeiro, já está tudo certo, não cabe. Porque o empresário do jogador já admitiu que não tem negócio fechado. Palavras aqui, tá aqui comigo. O Cruzeiro pode perceber a investida do Bahia e abrir mais os cofres para ter o jogador. E assim ser mais seduzente, vamos falar assim, para um time que ele gosta, que ele tenha preço e que ele se sente em dívida e que oferte um salário compatível ao que o Bahia está oferecendo. Mas se o Bahia oferecer um salário de 1.300.000, exemplo, o salário que Everton Ribeiro praticamente ganha hoje, você acha que o jogador talvez não queira ganhar uma diferença por mês de 450 mil reais a mais? Será que não é isso que já está balançando o Dudu? Eu vejo o Cruzeiro um pouco mais à frente do que o Bahia nessa negociação. Se eu fosse palpitar e dar opinião, eu acredito que ele está mais tendencioso a fechar com o Cruzeiro. Mas a tendência se quebra toda quando entra essa aqui, ó. E se o Bahia colocar um dinheiro muito maior na mesa que o Cruzeiro está disposto a colocar, dificilmente ele irá para o Cruzeiro.